E aí, galerinha? Tudo bom? Segundo ano, beleza? Semana nova começando com tudo cheio de novidades, cheio de dentes estranhos para vocês, com esse fundo que tem tudo a ver com a nossa videoaula de hoje. Então, depois de um fim de semana gostoso, divertido, espero que tenham aproveitado muito, porque eu aproveitei, mas já estava com saudades, porque 2 dias é muito tempo longe de vocês. Vamos que vamos, meus amores! Com esse fundo divertido, com esse fundo musical gostoso, vamos começar a nossa videoaula de hoje de língua portuguesa, nesta segunda-feira deliciosa. Entrando na tela para vocês. Vamos lá, então? Nossa semana 3. Vamos lá, peguem o livro de vocês, porque hoje nós vamos começar com o texto 2. E nós vamos ler uma história em quadrinhos, em que a Mônica e a Magali conversam sobre lugares do mundo. Bom, que elas gostariam de conhecer, mas será que vocês já conhecem? Já foram para esses lugares? Enfim, vamos nos divertir então lendo, porque é uma delícia ler gibi. E nós vamos ler esse gibi agora. Esta parte foi extraído do livro Turma da Mônica, perdão, né? Do gibi Turma da Mônica, que são histórias escritas pelo Maurício de Souza. Maurício de Souza é o criador dessas histórias. Vamos lá, então? Acompanhando com o Profiléu lá, tirinha por tirinha, quadrinho por quadrinho. Vamos lá? Turma da Mônica. Ai, Magali, meu sonho é visitar a Europa, lá do outro lado do mundo. Sério? O meu também! Eu morro de vontade de ir até a Itália e visitar a Torre de Pisa. Dizem que os turistas tiraram tantos tequinhos da torre que hoje ela até tomba para um dos lados. E depois eu passaria por Paris, na França, para visitar a deliciosa Torre de Eiffel. Já fico com água na boca só de pensar em beliscar camada por camada de chocolate. Ei, Magali! Que doideira é essa? Não é Torre de Pizza, e sim Torre de Pisa. E nenhuma Torre de Eiffel, e sim Torre Eiffel. Ah, é? Bom, então meu sonho é ir até a padaria do Quinzinho mesmo, que tem tudo o que eu quero e fica do outro lado da esquina. Ai, essas duas cheias de histórias, né? É muito engraçado ver esses diálogos. Em poucas linhas tem tanta história, tanta diversão, tanta graça. Olha só como Maurício de Souza consegue fazer com a nossa cabecinha. Então, em poucas linhas, a gente conseguiu ir para a Itália, para a França. Bom, vocês viram que tem tudo a ver com o que nós já vimos, né? A Torre de Pisa, a Torre Eiffel, enfim. Mas olha como é importante a gente ter esse conhecimento de tudo que nós já vimos para entender um pouquinho mais da história de hoje, que está tudo nesse quadrinho. Então agora, vamos conversar um pouquinho? Tudo que nós vimos nessa história de quadrinhos, nós vamos conversar a partir da página 19 na nossa live, onde vocês vão me dizer se vocês conhecem essas personagens da história em quadrinho. Vocês conhecem a Magali? E a Mônica? Ah, elas são muito famosas no Brasil e no mundo inteiro. Além disso, vocês vão me dizer o que elas estão fazendo. Será que elas estavam apenas conversando? Estavam tomando um café? Enfim, o que elas estavam fazendo? Bom, e que monumentos são citados na história, meus amores? Ali foram citados 2 monumentos, lembram? A Torre Eiffel e... Aliás, Torre Eiffel ou Torre Wafer, ou Waffle, enfim. Ou a Torre de Pizza, de Pisa. Ah, enfim, vocês vão me corrigir na hora, hein? E viu como foi importante ter lido os verbetes das páginas 8 e 9? Porque ajudou a você entender a história, não ajudou? Porque agora vocês não acham estranho quando a gente fala em a Torre Eiffel ou a Torre de Pisa, não é verdade? Além do mais, eu quero que vocês me ajudem a explicar a confusão que a Magali fez em relação a isso. Por que ela confundiu?
ela confundiu o nome desses lugares com comidas. O que será que aconteceu? Bom, tudo isso e logo mais na nossa live, além de vocês me dizerem como que a Magali reagiu quando a Mônica desfez toda aquela confusão ali, né, que estava acontecendo. Daqui a pouquinho na live, vocês vão me responder e nós vamos ter um diálogo super gostoso sobre esta história em quadrinhos que nós acabamos de ler. Além do mais, eu quero que vocês liguem as personagens da Turma da Mônica aos seus nomes. A Turma da Mônica é uma turma bastante grande. Quem conhece as histórias sabe que tem muitos personagens. Mas aqui nós estamos apresentando os principais, que é o Cebolinha, a Mônica, a Magali e o Cascão. Esses 4 são os principais personagens. Então agora você vai ligar, por exemplo, a Mônica ao nome dela, Mônica. E assim por diante. Feito isso, vamos reler esse trechinho ali que diz: bom, então meu sonho é ir até a padaria do Quinzinho mesmo, que tem tudo o que eu quero e fica logo ali na esquina. De qual personagem é essa fala que a gente acabou de ler? Hã? De quem? Não ouvi. Mônica? Será? Ou da Magali? A comilona Magali. Hã? Daqui a pouco vocês vão me responder também. E como que vocês conseguem saber disso? Tem como saber de quem que é essa fala? Sabe como tem? Porque olha lá, tem 2 balões que representam. O balão lisinho representa o balão da fala. E aquele balão assim, todo cheio de nuvem, é o balão do pensamento. Bom, depois lá no exercício número 4, vocês vão observar este quadrinho aqui. Olha o que está escrito ali. Ai, eu morro de vontade de ir até a Itália e visitar a Torre de Pizza. Torre de Pizza? Ai, coisas da imaginação da Magali. Bom, a Magali realmente está no lugar ilustrado da cena? Será que ela realmente está lá, na Torre de Pizza? Ou foi coisa da imaginação dela? Além do mais, como você percebeu isso? Dá para saber se isso é real ou isso é só uma história, uma brincadeira, hein? E qual é a expressão da Magali quando vê a Torre de Pizza? Ela fica com água na boca? Ou ela fica amigável? Ela fica brava? Ela fica empolgada? Ou ela fica contrariada, hein? Olha, eu não sei não, mas pela cara dela, de brava que ela não tá. Contrariada, muito menos. Pode ser amigável, mas eu acho que ela tá mesmo empolgada com aquela ideia, né? E o que a Magali deseja fazer? É possível perceber isso somente pela expressão dela? Vejam vocês, pela carinha dela, pelo desenho do Maurício. Vejam vocês, ela está, parece que salivando de vontade de comer aquela tal torre de pizza. Será que isso é possível? Ah, meus amores, nas histórias em quadrinhos são usados recursos gráficos que indicam movimentos, emoções e as intenções das personagens. Então, olhem lá na primeira cena, ai, quando a Mônica começa a conversar com a Magali, cheia de pensamentos, de ideias divertidas. Pronto, elas estão conversando e a partir dali elas começam a viajar. Viajar sem sair do lugar, assim como as histórias fazem com a gente. O que tal vocês embarcarem nessa? É só pegar um gibi e ler, meus amores. Vamos continuar? Olhem só nesse quadrinho aqui, além da expressão do rosto, foram usados outros recursos gráficos para indicar as reações da Mônica. Bom, então meu sonho é ir até a padaria do Quinzinho mesmo, que tem tudo o que eu quero e fica logo ali na esquina. Olhem só. O que os risquinhos acima da cabeça da Mônica representam? O que será? Bom, com certeza é a cara de espanto dela com a despreocupação da Magali com uma coisa e associou já com comida lá da padaria, não é verdade? Bom, olhem só. E
O que significa aquela fumacinha atrás dos pés da Magali? Será que ela é um carrinho? Claro que não, né, meus amores? Indicam que a Magali está andando em direção à tal padaria. Bom, Mônica e Magali conversaram sobre o desejo de viajar. E em quais países ficam a Torre de Pisa e a Torre Eiffel? Ah, vocês já sabem em quais países, né? Que são dois, hein? Por que a Magali menciona essas torres quando a Mônica fala da Europa? Bom, ali já diz, né? Certamente porque esses dois países, dos quais vocês já sabem, lembram? A Itália e a França ficam aonde? Lá na Europa. Ah, muito bem, porque era o desejo delas irem para a Europa. E em qual continente fica a padaria do Quinzinho? Bom, olha só, se elas estão no Brasil, obviamente fica na América do Sul, não é verdade? Ou no continente americano. Bom, e por que a Magali prefere ir para a padaria do Quinzinho? Ah, com certeza. É igual falar para vocês. Meus amores, vocês querem comer essa pizza quentinha, gostosinha que está aqui? Ou vocês preferem ir viajar 3 horas para pegar a pizza? É óbvio que vocês vão querer isso daqui. É a mesma coisa com ela. Bom, já que elas não puderam ir para a Europa, e principalmente a Magali não conseguiu, a solução dela foi resolver a fome dela indo ali, na padaria que é aqui pertinho. Bom, eu trago para vocês essas dicas de leitura para a semana e para sempre que sobrar um tempinho, é muito gostoso. Olhem vocês, tem vários almanaques da Turma da Mônica. Tem almanaques que são personalizados com os personagens, com histórias só do Chico Bento, com histórias só do Cascão, com histórias da própria Mônica, com histórias do Cebolinha ou só da Magali. Enfim, tem história que não acaba mais. O que não vale é você ficar sem ler. Outra dica também é você que não quer ler na revistinha física, tem também na digital. Olha que legal, tem revistas especiais para vocês. É só acessarem o site turmadamonica.uol.com.br. Lá vocês vão encontrar uma porção de revistas digitais para que vocês possam ler no celular, no tablet ou até mesmo aqui no computador, como vocês preferirem. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui, né? Desejo a vocês bons estudos e nos encontramos logo mais na nossa live. Combinado? Espero vocês lá. Até daqui a pouco. Beijos! Tchau!